Fala pessoal, vamos falar hoje do principal indicador que a gente tem na análise técnica. Provavelmente 90% dos traders têm o seu gráfico. Se você é fundamentalista, se você tem outra análise, provavelmente também você, quando utiliza essa ferramenta de gráfico, você coloca esse indicador. É um dos indicadores mais utilizados, ele traz muita informação pra gente, simplifica muito a nossa análise. E se você souber utilizar, pode te dar uma noção do mercado ali fora do comum. Hoje a gente está falando das médias móveis. O principal ponto dela é que ela suaviza o movimento, deixando mais fácil da gente ver se está em tendência de alta, tendência de baixa, como que o mercado está se comportando. Então vamos para o gráfico para a gente começar a entender melhor como colocar ela no seu gráfico e também como utilizar, quais são as funções que ela podem trazer. Vamos lá, então vamos para a tela. Então aqui na tela eu estou com um gráfico sem nada, só com volume aqui na parte de baixo. E vamos colocar primeiramente o indicador de média móvel. Eu vou em indicadores, procuro em todos os indicadores e procuro por médias móveis. Se vocês olharem, a gente tem uma gama gigantesca de média móvel. Para começar a se entender um pouquinho mais o que ela é, ela suaviza os preços. Então quando eu falo que eu estou falando de uma média móvel de 10 períodos, por exemplo, eu pego os últimos 10 fechamentos, calculo a média dele e coloco esse ponto no gráfico. E como ela é uma média móvel, então vem um novo candle, eu vou movimentar esses 10 períodos mais para frente. E vou seguindo assim. Então a gente consegue suavizar o movimento com base nos valores dessas médias móveis. Tem outros tipos de médias, então a média móvel simples é dessa forma. A gente tem a exponencial, que acaba dando mais peso para os últimos resultados, para os últimos fechamentos. Tem as ponderadas, tem a tripla, a dupla. São várias formas deles calcularem a média móvel. Então, em suma, assim, se for para deixar uma forma mais simples e clara do que eu estou realmente falando de média móvel, é uma forma de analisar a tendência e suavizar o movimento, para a gente ter essa visão diferente. Então vocês entenderam mais ou menos o que seriam essas médias móveis? Então vamos colocar aqui no gráfico. Eu venho média móvel, clico no mais e clico em aplicar. Aqui no Rocket ela já vem padronizada com as três médias aqui que são as mais usadas aí no mercado. A de 8, a de 20 e a de 200. O que isso significa? Eu peguei 8 períodos e fiz o cálculo. Na de 20 eu peguei 20 candles e fiz o cálculo. E na de 200 eu peguei 200 candles e fiz o cálculo com base no fechamento. É o padrão. Mas aqui você pode alterar, então dependendo da sua análise, se você quiser saber a média das aberturas, das máximas, das mínimas, você consegue fazer essa alteração aqui de uma forma bem fácil. Você coloca o período que você quer analisar, então aqui a gente já tem 3 médias, já dá para usar bem. Se quer deslocar ela mais para cima, mais para baixo, tem algum pessoal que faz essas análises e usa. E as cores para ficar mais fácil a sua visualização. Então aqui a gente vai começar a entender o que é as médias. Lembra que eu falei para vocês que a gente suaviza o movimento? Então eu pego 10 candles e transformo ele naquela média para saber o quanto que realmente está operando aquele preço, está operando aquele ativo, se é uma tendência de alta, tendência de baixa. E aí começa a interpretar e entender o que acontece. Tá vendo como ele funciona como um suporte e resistência? Então a gente chama ele também de suporte e resistência móvel. Então a média de 200 é uma média muito grande, ela suaviza muito o preço, então ela tem uma força extremamente interessante de se operar. Então todas as vezes que ele vem tocar nessa média, vem chegando perto dessa média, vocês podem ver que acaba tendo travas ali no preço. Ele realmente funciona como um suporte, uma resistência. As outras médias também servem, só que é um pouquinho mais fraca, porque quanto menor o valor que eu escolho, menos candles, menos tempo ela é referente. Então ela acaba perdendo um pouco mais de qualidade ali para servir como suporte resistente. Mas aí você deve perguntar, mas por que eu pego uma média móvel pequena se ela não vai servir tanto como um suporte resistente? Porque aí a gente tem outra análise. Ela mostra o movimento que está acontecendo. Tá vendo que ela está empinada para cima? Mostra para mim que eu estou numa tendência de alta. Tá vendo que ela está empinada para baixo? Mostra que eu estou numa tendência de baixa. A média de 200, a movimentação é muito suave. Não dá para você ter uma noção muito clara se eu estou numa tendência de alta, se eu estou numa tendência de baixa. Já com as curtas você consegue ter essa visão. Então você entendeu por que você tem uma longa, que normalmente serve de suporte e resistência, é um ponto interessante que o mercado todo olha, principalmente a de 200, que é muito utilizada. É uma das principais que a gente tem. E a média curta é para ver como está a tendência de uma forma mais clara. Então a gente está tendo um movimento aqui, que a primeiro momento está mais lateral, está mais travado. Mas a média já começa a subir. Então já liga o sinal de alerta para mim que talvez o movimento comece a mudar de tendência. E aí vocês vão perguntar agora, a terceira média que faltou a gente falar, essa média do meio, a média de um período mediano. Por que a gente utiliza ela? Ela serve muito
como se fosse o nosso mapa. Ela não está um período tão curto que dificilmente respeita e nem um tão longo que tem muita força por ela. Ela vai mostrar pra gente o comportamento, principalmente da média curta. Porque quando eu tenho esses movimentos aqui, ó, de rabiscar um para cima e para baixo, então eu rompo para cima, eu rompo para baixo, fico fazendo esse movimento, isso daqui mostra o que para mim? Que essa tendência aqui que está mostrando não tá valendo tanta pena operar. Porque ela tá me suavizando o movimento maior e mostrando que eu tô rompendo para cima, rompendo para baixo, rompendo para cima, rompendo para baixo. Vamos lembrar que tendência sempre é um movimento que desloca muito o preço. Então eu preciso que o rompimento demore um bom tempo para acontecer. Agora, se eu tenho um rompimento que aconteceu, que já volta para o outro lado, não demora para acontecer, ó, ele vai diminuindo o espaço que eu tenho entre uma média e outra, mostra pra mim que essa força de tendência não tá tão grande. Se a gente tirar um pouquinho o zoom, ó, tá vendo? Esse movimento foi um pouco mais forte. Abre a boca de jacaré aqui, ó. Abre o tamanho que eu tenho da média curta com a média mediana. Isso daqui mostra pra mim que a tendência tá um pouco mais forte. É que o mercado tá lateral nesses últimos períodos, mas ó, um movimento aqui interessante, um movimento forte que a gente teve. A média vai se distanciando cada vez mais a curta da longa. Isso dá um sinal pra gente de que provavelmente o preço tá muito forte naquela tendência. Quando a gente acontece aqui, ó, também esse movimento aqui de baixa, olha a distância dela aumentando, 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 até que chega o momento que ela rompe. E aí entra agora numa parte de setup. O pessoal gosta muito de usar a média com essa parte de rompimento de média, a hora que inverte. Eu tava com o movimento aqui que a minha média curta estava abaixo e ela rompe essa média do intermediária. Tá vendo que eu tenho um candle de sinal? Esse candle de sinal junto com o cruzamento de média, tem muita gente que vai acabar operando. É um setup extremamente interessante para mercado lateral. Se eu tô tendo um mercado de tendência, esse setup vai me prejudicar mais do que me ajudar. Porque ó quantas vezes rompe aqui. Então eu consigo fazer essas operações pensando no movimento mais curto. Agora, se eu tô trabalhando com uma tendência, fica mais difícil até eu ter esses rompimentos. Então, o principal ponto é: vou operar rompimento de média, inversão de média? Pode operar. Mas lembra que dificilmente a gente vai conseguir buscar movimentos tão grandes. É um pouquinho mais complexo. Agora, se eu estou trabalhando numa tendência, vamos pegar um movimento aqui de tendência para a gente conseguir conversar. Aqui é um exemplo legal. Numa tendência que eu estou trabalhando, quando o mercado tenta fechar abaixo e volta para cima, é um setup interessante da gente operar. Aqui tem um setup muito interessante que o Brooks fala bastante, que é o que? Eu tive uma segunda perna de correção. Eu corrigi uma vez, tentei voltar, corrigi a segunda. Na hora que eu consigo voltar para cima dessa média na segunda perna, sem ter o cruzamento entre as médias, é um setup extremamente legal para a gente buscar como uma forma de comprar aquela operação, aquele ativo, aquele futuro, porque provavelmente ele vai voltar para a tendência anterior. Então é um ponto bem legal para vocês verem. Estou operando tendência, eu vou buscar candles, o candle rompendo essa média curta e voltando para a média, para cima dessa média, se eu estiver pensando numa compra. Agora, se eu estiver operando lateralidade, movimento mais travado, o rompimento de uma média considerada com a outra é um setup muito válido e muito interessante. Então hoje foi uma forma mais fácil e simples de vocês entenderem o que é as médias móveis. É a primeira aula assim que a gente vai falar de indicadores, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Eu vou explicar para vocês como fazer isso aqui virar realmente um setup. Aqui a ideia é vocês entenderem o que é uma média móvel, para que ela serve, como que é a real utilização dela no mercado pelos profissionais. Então, se vocês gostaram, curte aí, compartilhe esse vídeo, segue aí para vocês verem os próximos vídeos, os próximos conteúdos. A ideia é deixar vocês cada vez mais afiados para operar o mercado. Além disso, comenta para mim se você já usa a média móvel assim, se você já ouviu falar da média móvel desse jeito. Vamos bater um papo, vamos trocar ideia ali para a gente conseguir evoluir como trader. Todo mundo tem que aprender bastante, tem muita coisa aí no mercado, o mercado é muito grande. Vamos aproveitar aí a troca de ideia, a troca de conversa para a gente conseguir evoluir como operadores. Então, obrigado aí, pessoal, até a próxima!